Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje vamos debater assuntos que já debatemos aqui em aulas anteriores. Sabe por quê? Porque a aula de hoje trata-se de uma revisão para que a partir da próxima semana possamos realizar uma atividade avaliativa que contabilizará uma nota aí da segunda unidade para vocês. Por isso essa aula de revisão hoje, espero que estejam todos dispostos, né, a vivenciarmos esses conteúdos novamente. Apenas explicando o motivo de eu estar gravando o vídeo e não entrando ao vivo com vocês, é porque muitos dos alunos não estão disponíveis durante a manhã para entrar pelo aplicativo. Então eu estarei deixando esse vídeo aqui, porque os que não puderem assistir agora, assistem depois. Inclusive vocês que vão assistir agora, podem voltar depois e assistir a revisão novamente, certo? Hoje vamos abordar aqui assuntos relacionados a os tipos de rocha, suas formações, rochas intrusivas, rochas extrusivas, placas tectônicas, né, as principais camadas terrestres, os tipos de energia, a importância da água, fósseis, combustíveis fósseis. Então vamos retratar aqui, vamos falar hoje e lembrar de um monte de assuntos legais, tá? Que serão de grande valia para que vocês, a partir da próxima semana, façam um bom simulado e tirem uma nota maravilhosa. Combinado? Pois bem, vamos começar falando então dos tipos de rocha. Lembrar aqui, né, esse assunto tão bacana que estudamos, que é a formação das rochas. Vocês lembram quais são os três principais tipos de rochas que existem? Magmática, metamórfica e sedimentar. Muito bem, as magmáticas são aquelas rochas oriundas do resfriamento da lava do vulcão. Isso quer dizer o quê? A Terra, quando está com muita pressão acumulada em seu interior e resolve expulsar essa pressão, aliviar essa pressão em forma de erupção vulcânica, quando aquela lava entra em contato com o oxigênio, o ar gelado da crosta terrestre, vai resfriar aquela lava e ela vai se transformar em rocha. Esse tipo de rocha é conhecido como rocha magmática. Tranquilo? Nós temos também um outro tipo de rocha que nós chamamos ela de rocha sedimentar, né? A rocha sedimentar nada mais é do que aquela rocha que é formada através de sedimentos. O próprio nome já fala. Mas como assim, Neto? Formada através de sedimentos. Imaginem só que as ações de intemperismo estão em contato diário, né, com a superfície terrestre. A luz do sol, né, aquecendo as rochas, a chuva resfriando a rocha, os ventos carregando partículas. Nós temos a ação do homem também compactando o solo, né, conforme ele vai, não só o homem, mas vários animais também, automóveis, acabam compactando o solo. Compactar é prensar, pressionar, tornar ele todo prensadinho, tá? Isso é compactação, tá? Então essas ações de intemperismo, elas colaboram para quê? A água da chuva, quando bate sobre uma superfície quente da rocha, ocasiona ali um choque térmico e faz com que essa rocha que sofreu esse choque térmico, ela acabe se enfraquecendo e comece a esfarelar. Ela começa a se quebrar, começa a enfraquecer, os minerais acabam se soltando. A água da chuva, os ventos, o homem, enfim, carregam essas partículas, esses sedimentos para outros locais, né? E eles vão se depositar ali, e aí, com um certo tempo, eles vão começar a se fundir, né, pela pressão atmosférica e pelo calor do sol. Eles vão começar a se juntar, a se grudar, certo? Esse processo de junção de minerais é formado, é conhecido na ciência como a junção de sedimentos minerais. E é justamente esse processo que vai dar origem às rochas sedimentares. Vocês lembram ali quando a gente vai para Taquaritinga, ali próximo a Militanga, de um lado e de outro da pista existem paredes rochosas. Se você observar aquelas rochas, elas possuem camadas de colorações diferentes. Aquilo ali é uma rocha sedimentar. Rocha sedimentar nada mais é do que uma rocha formada por várias camadas de minerais ao longo de vários anos por ação do intemperismo, tá bom? E por fim nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas rochas que se originaram através de uma transformação de outra rocha, devido também a ações de intemperismo, certo? Então,
metamórfica, magmática e sedimentar. Tá? Se eu perguntasse aqui a vocês agora, em qual dos 3 tipos de rochas nós conseguimos ter a maior sorte, digamos assim, a maior probabilidade ou possibilidade de encontrarmos registros fósseis? Qual seria a resposta? Muito bem, parabéns para quem falou rocha sedimentar. Por que sedimentar? Porque é justamente aquela rocha que vai se formando, né, através camada por camada ao longo de milhares de anos, tá bom? E aí suponhamos que essa rocha, a rocha matriz sedimentar, quando ela começou o seu processo de formação, ela tinha uma camadinha fina. E aqui habitava um inseto. Ele acabou morrendo e ficou depositado aqui. O vento e a água da chuva trouxeram outros sedimentos que cobriram esse inseto aqui. E esses sedimentos eles foram se cristalizando, eles foram se fundindo e se compactando. E formaram uma nova camada de rocha aqui em cima dessa primeira, preservando esse inseto que estava aqui. Então aqui nós vamos ter um registro fóssil em uma rocha sedimentar, tá bom? Então, através desse processo de formação de sedimento, camada sobre camada, vai possibilitando que os fósseis fiquem ali armazenados dentro daquelas rochas por milhares e milhares de anos, até que um dia sejam descobertos. Beleza? Lembrando o seguinte, pessoal, por falar em rocha, a gente não pode esquecer de falar de rocha extrusiva e rocha intrusiva. A diferença entre elas é o seguinte: a rocha extrusiva ela é formada na superfície terrestre, na crosta terrestre. Nós temos alguns exemplos de rochas extrusivas, é justamente a rocha magmática, né? Ela sai em forma de lava e resfria na crosta terrestre em contato com o ar gelado, o oxigênio, formando ali fora, né, na superfície terrestre, uma rocha magmática. Então as rochas que podem ser visualizadas na crosta terrestre, que elas se formaram, se originaram na crosta, são rochas extrusivas. Tá? E as rochas que se formam ainda dentro da Terra são rochas intrusivas. Mas aí você pode estar com uma dúvida nesse momento. Mas como é que uma rocha pode se formar dentro da Terra se lá existe lava, existe fogo em abundância, a temperatura lá é muito alta e tudo que for para lá vai derreter? Como é que existe rocha lá dentro? Já que entra nessa parte de camada da Terra, vocês lembram quais são as 3 principais? Crosta, que é onde está a superfície terrestre, manto, né, que é a parte maior do interior da Terra, e no centro da Terra, do nosso planeta, nós temos o núcleo, que se divide em núcleo externo e núcleo interno, tá bom? Então é justamente ali, ó, a próxima crosta terrestre, flutuando sobre a lava presente no manto, né, o magma terrestre, que flutuam grandes blocos rochosos, que são as chamadas placas tectônicas. E as placas tectônicas são exemplos de rochas intrusivas, elas ocorrem ainda no interior da Terra. Elas não chegam a derreter porque são blocos rochosos muito enormes, né? Uma camada grossa de rocha. A parte ali de baixo ela é um pouco mais derretida, a parte que é mais em contato com a crosta ela é um pouco mais sólida, tá? E graças às placas tectônicas nós não afundamos fogo adentro. Elas servem como base de sustentação no mundo inteiro, certo? E nós devemos agradecer às placas também, não apenas por sustentar o nosso solo, né? A nossa crosta. Nós devemos agradecer as placas tectônicas, quase não sai, por elas terem as rachaduras, porque é através das rachaduras que a Terra utiliza essas brechas ali para como se fosse uma válvula de escape para eliminar, para aliviar a pressão ali dos gases que se formam no interior do nosso planeta, senão uma hora ele iria pipocar de tanto gás que estaria acumulado sem poder sair. Então, através das rachaduras, nós temos o que? A formação de vulcões, de cadeias montanhosas, certo? E em Caruaru, já falei para vocês, tem um trincãozinho lá na placa tectônica ali, né? Embaixo da cidade de Caruaru, de vez em quando esse trincãozinho ocasiona tremores de terra. Imagina países que se encontram próximos a essas rachaduras ou completamente em cima delas, né? O quão forte deve ser esse tremor. É os chamados terremotos, tá bom? Então, os vulcões, as ações vulcânicas, elas só vão ocorrer em países que estão próximos às rachaduras ou que estão em cima das rachaduras das placas tectônicas, tá? Se vocês observarem qualquer mapa aí que vai relatar sobre as placas tectônicas, vocês vão ver lá a formação das cadeias de vulcão, das montanhas de vulcões
né, justamente ali nessa área de divisão entre as placas tectônicas e a gente vale salientar aqui também que o movimento das placas, né, a gente lembram que a gente falou de movimento transformante, convergente, divergente, né? Tem placa tectônica que se chocam uma com a outra, que deslizam uma sobre a outra, que se afasta, né? Que faz esse movimento assim, ó. Todos esses movimentos ocasionados pelas placas tectônicas, eles nunca vão parar de acontecer, porque elas estão em constante movimento. Elas não estão paradas sobre uma superfície sólida, elas estão flutuando sobre uma superfície líquida, que é o magma presente no manto da Terra. Então ela vai ficar assim, ó, né? Flutuando ali e ela vai estar balançando. Uma hora ela vai se chocar com outra, outra hora ela vai deslizar, se afastar, enfim. Todos esses movimentos eles ocasionam desastres ambientais, né? Na maioria das vezes terremotos, depois vem o tsunami, né? Furacões também. Furacões nem tanto porque eles acabam recebendo muita influência das correntes marítimas, tá? Mas tem sim uma parcela aí do movimento das placas tectônicas também que vão influenciar inclusive no movimento aí das correntes marítimas, tá bom? Então já falamos aqui de rocha intrusiva, extrusiva, tipos de rocha, né? Por falar em rocha, me veio aqui na mente, sabe que tópico agora, que tema? Recursos naturais renováveis e não renováveis. Não vão me dizer que vocês esqueceram esse assunto não, né? Nós falamos sobre ele brevemente há pouco tempo atrás. Creio que esse aprendizado ainda está fresquinho na cabeça de vocês. Seguinte, quando falamos aí de recursos naturais, né, nos vem à mente todos os recursos que nós seres humanos podemos extrair da natureza para a nossa sobrevivência, tá bom? São eles água, solo, vegetação, luz do sol, vento, ouro, diamante, tudo que a natureza nos oferta, que nós podemos usufruir, não apenas para a nossa sobrevivência, mas para o nosso bem-estar, é recurso natural. Agora nós temos um detalhe, tem aqueles que são renováveis, tá? Que sempre se renovam, como é o caso da água, da luz solar, do vento, do solo, dos vegetais, e tem aqueles recursos naturais que não são renováveis, como é o caso do ouro, do diamante, de vários outros metais, cobre, bronze, né, rubi, que é uma pedra preciosa. A única diferença entre eles é que os recursos naturais eles demoram muito tempo para serem produzidos pela natureza. Então, se porventura a humanidade começar a extrair todos, né, os reservatórios que existem ainda em natureza, vai ter uma hora que ele vai acabar, porque não vai dar tempo da natureza continuar produzindo. Então esses são os recursos naturais não renováveis. Diferente dos renováveis, como a luz do sol que nunca se acaba, como o vento que nunca para, como a água que continua fazendo o seu ciclo hidrológico através da chuva, né? Eu vou dar um detalhe aqui, uma dica para vocês. Recursos naturais não renováveis, se vocês observarem, ouro, diamante, cobre, nós não necessitamos dele para a nossa sobrevivência, tá? E todos os recursos naturais renováveis, nós precisamos de todos, sem exceção, para nos mantermos vivos. Veja bem, a gente não consegue viver sem água, nós não conseguimos viver sem o vento para respirar, sem o vegetal para produzir o oxigênio, sem o solo para adquirirmos o nosso alimento e termos uma superfície fixa para pisar, e sem muito menos a luz do sol, porque não existiria vida no planeta e estaríamos todos congelados, né? Não estaríamos nem aqui, para falar a verdade. Então, com os recursos naturais não renováveis, nós conseguimos viver. E sem os recursos naturais renováveis, não existiria vida na Terra, tá? Nem humana, nem qualquer outra forma de vida que você venha a imaginar, tá bom? Então esses são os recursos naturais. Aproveitando a deixa aí para falar de rocha, né, que a gente falou. Agora vamos partir, sabe para quê? Já que falamos de vento, de sol, de água, os tipos de energia que existem, que são praticados, que produzem aí a iluminação pública, né, que nos dão a oportunidade aí de estarmos conectados à internet, de onde vêm essas energias e como elas são formadas. É isso que vamos ver agora, falar agora um pouquinho, bom? Vejam bem, nós temos aí as principais formas de fabricação de produção de energia, a energia da hidrelétrica, energia eólica, energia solar e energia nuclear. Essas são as principais fontes de energia que existem, beleza?
A energia solar é uma energia limpa proveniente da luz solar, na qual as placas, né, as solares, elas vão receber aquela luz solar e vão, através daquele calor, produzir energia. Então a gente consegue, através das placas, formar uma energia sem agredir o meio ambiente, apenas utilizando a luz solar. Nós temos também a energia eólica, que é a energia dos ventos, tá? Aqueles enormes cataventos que são geralmente instalados, as usinas eólicas, elas são formadas, montadas próximo ao litoral, próximo à região de praia, porque lá a onda de vento, a cadeia de vento vindo do oceano é muito mais forte e faz aquilo girar cada vez mais rápido e produzir cada vez mais energia. Então é uma energia limpa também. Nós temos ainda a energia da hidrelétrica. O Brasil, né, o nosso país, cerca de 70% da energia que é produzida aqui é oriunda de hidrelétricas, que são aquelas enormes usinas construídas ali em meio a grandes bacias hidrográficas, né? Elas dependem do movimento da água para acionar as turbinas e fazer aquela força da água passando pelas turbinas é o que vai fazer com que ela produza energia. É uma energia limpa, né, na concepção de muitos, e na concepção de outros é uma energia suja. Sabe por quê? Porque ao construir ali aquela hidrelétrica, geralmente eles vão desmatar uma grande área de vegetação ali ao redor, tá, para instalar a estrutura daquela usina. Vários animais vão morrer, vão ficar desabrigados, muitos peixes que moravam ali naquele habitat vão morrer, né? Ela vai impedir o fluxo normal da água, então vai atrapalhar a reprodução de peixes. Muitos consideram que ela é uma energia suja porque vai afetar o meio ambiente. E outros consideram que é uma energia limpa até porque ele não vai poluir a água, né? De certa forma. E por fim nós temos a energia eólica. A energia eólica, essa sim é muito perigosa, inclusive aconteceram vários acidentes já, incluindo os seres humanos que trabalhavam nessas usinas, que morreram através da radiação e contaminação tóxica pela energia nuclear, onde ocorreram vazamentos. O Japão, perdão, é um país que sofreu muito com isso ao longo desses últimos anos, e existem cidades, né, até hoje, que são cidades fantasmas, onde existiam essas usinas, e aí ocorreram vazamentos. Todos os moradores, os que escaparam, obviamente, tiveram de se mudar, e até hoje essas cidades são isoladas, ninguém pode entrar lá. Então a energia nuclear, ela consiste em uma técnica de você utilizar materiais radioativos, né, químicos, para produzir ali energia, que não é nada bacana, o que polui muito ali o meio ambiente, o que oferece sérios riscos para a saúde humana e põe em risco, sim, a nossa espécie, tá? Então não é uma energia tão aconselhável, tá bom? Então esses são os principais tipos de energias que são gerados aí ao redor do nosso planeta, certo? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para falar para vocês sobre combustíveis fósseis, né? A gente falou que os fósseis eles são encontrados ali nas rochas sedimentares, mas nós temos aí também os combustíveis fósseis, né? O petróleo ele é muito cobiçado, tá? O pessoal lá do Oriente Médio enrica muito extraindo petróleo para comercializar. Então ele é um material não renovável, porque ele demora muito tempo para ser produzido em natureza, e ele é resultado da decomposição de materiais orgânicos, tá? Seres humanos, animais, vegetais, tudo que é vivo, quando morre, ele apodrece. E aquele apodrecimento, aquela decomposição ocasionada pelas bactérias e pelos fungos, tá, vai produzir um líquidozinho chamado chorume. Esse chorume ele vai se decantar lá no interior das rochas, esse óleo, e aí ele vai passar por um processo de transformação, tá? Oriundo ali da pressão que a terra exerce sobre ele vai se modificar e vai se transformar no petróleo. Obviamente que o petróleo, da forma que ele é retirado, ele não serve para muita coisa, ele tem que ser trabalhado, refinado, tá? E através do petróleo o homem hoje consegue produzir gasolina, né? Óleo diesel, os combustíveis. Por isso que ele recebe o nome de combustível fóssil, porque ele se forma através da decomposição de um ser humano, de um ser vivo, né, um fóssil, e combustível porque ele serve para ser processado e formado aí no combustível que vai fazer os carros, os automóveis ao redor do mundo circularem com frequência. Então, combustíveis fósseis. Nós temos também o gás natural, o carvão mineral também, que são combustíveis fósseis, certo? Então esse basicamente é o nosso assunto hoje, certo? De revisão.
Abaixo do vídeo estarei colocando uma proposta de atividade de revisão também para que vocês realizem no caderno. Vocês devem copiar as perguntas e em seguida respondê-las, tá bom? Semana que vem nós teremos aí a nossa prova de ciências, o nosso simulado de ciências, certo? E eu avisarei a vocês como ele será feito, como ele deverá ser elaborado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me perguntem no privado que estarei aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então a atividade segue aqui abaixo do vídeo. Copiem, obviamente, né, as perguntas, realizem um cabeçalho completo, tá bom? E em seguida respondam. O prazo para enviar a foto no meu privado é até o meio-dia, certo, pessoal? Falou, tchau, até o nosso próximo encontro.